O gás N2 é relevante para diversos processos tecnológicos e industriais por ser considerado um gás inerte e, portanto, ser utilizado para evitar contato do processo com espécies reativas presentes na atmosfera. Uma das características que faz o N2 ser inerte é a força de ligação entre os átomos de nitrogênio. O N2 utilizado comercialmente costuma ser obtido por separação do ar atmosférico, composto majoritariamente por N2, O2, CO2, hélio e argônio. E aí na alternativa A, a FUVEST fala assim: no preparo de uma amostra de N2 para uso industrial, 4 misturas de gases foram obtidas conforme apresentado na tabela. Qual ou quais dessas misturas seriam adequadas para processos que não podem ser realizados na presença de gases oxidantes? E ele coloca a tabela com os gases para a gente escolher na alternativa A. Então vamos começar respondendo essa letra A, depois a gente parte para as outras letras dessa questão. Então não se esquece, depois da vinheta tem resolução do Aulas a Mais. Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o professor Taif e eu tô aqui para resolver mais uma questão junto com Aulas a Mais. Dessa vez a gente vai fazer a questão Q03 da FUVEST da segunda fase de 2021. Mas antes de começar com a resolução, você já sabe, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você continuar acompanhando sempre o que a gente tem postado com bastante frequência. Passa lá no nosso Facebook, passa lá no nosso Instagram, é só procurar Aulas a Mais nessas redes sociais que você acha a gente. E não esquece de deixar o seu comentário que a gente tá louco pra ouvir o que você tem pra dizer. Fala se você gostou da resolução, se você tinha alguma sugestão, se você pensou em alguma coisa diferente, conta tudo pra nós. Agora sim, sem mais enrolação, vamos fazer essa resolução da letra A primeiro da questão da FUVEST. Bom, então pra resolver a letra A da questão da FUVEST, a gente tem que pensar com bastante calma no que tá escrito aqui no enunciado. No enunciado, a FUVEST deixa bem claro que as misturas adequadas são misturas que serão utilizadas em processos que não podem ter a presença de gases oxidantes. O que isso significa? Isso significa que na nossa mistura gasosa não pode ter nenhum gás que seja dito ou considerado um gás oxidante. E aí é que vem a grande sacada da nossa tabela. A gente tem que identificar na tabela quais misturas não tem nenhum gás oxidante. Ou seja, você tem que buscar na sua memória de vestibulando e de vestibulanda quais gases você conhece que participam de processos de oxidação. E percebam uma primeira coisa: o nitrogênio está presente em todas as misturas. Além disso, o texto falou que o nitrogênio é um gás inerte e que, portanto, o nitrogênio não vai gerar processos de oxidação exatamente porque ele é inerte, ele não irá reagir. Ou seja, tudo bem, tranquilo, se o nitrogênio está em todas as misturas, eu não preciso muito me preocupar com ele. Agora eu vou olhar para os outros gases presentes na mistura. E aí eu percebo que em todas as misturas, exceto na mistura 4, a gente tem a presença de um gás nobre. E lembra, os gases nobres também são considerados gases inertes, porque eles têm aí a última camada completa, né? A camada de valência completa. Ou seja, eles não precisam reagir, eles não participam de processos de oxidação, portanto. Logo, é interessante ter algum gás inerte na nossa escolha. Talvez alguma das misturas contendo gás inerte possa participar da nossa resposta. Então são duas informações interessantes e importantes para você considerar já no começo da sua resolução. E aí você percebe o seguinte: a mistura 3 é uma mistura que apresenta 2 gases nobres e o nitrogênio, ou seja, a mistura 3 somente apresenta gases inertes, o nitrogênio, que o próprio texto disse, e 2 gases nobres, que também são considerados gases inertes. Então, de cara, a mistura 3 tem que estar na resposta da letra A da nossa questão, como uma das misturas escolhidas. Mas ela não necessariamente precisa ser a única mistura. Então, a gente tem que olhar para a mistura 1, para a mistura 2 e para a mistura 4 para analisar com calma essas misturas. Quando a gente olha para a mistura 1, a gente percebe o nitrogênio, como a gente já tinha falado, a gente percebe o argônio, como a gente também já tinha falado, mas a gente percebe que existe um oxigênio nessa história. E lembra, oxigênio, ele participa de um processo muito conhecido por você que está prestando vestibular. É um processo de combustão. O processo de combustão é o processo de oxidação mais comum que você conhece. Opa, o oxigênio é comburente nas reações de combustão e, portanto, ele é o responsável pelos processos de oxidação na combustão. Então, olhando para o oxigênio, você precisaria perceber e lembrar que o oxigênio é um gás oxidante e que,
portanto, a mistura 1 não pode participar da nossa resposta. E se a mistura 1 não pode participar da nossa resposta, a mistura 4 também não pode participar da nossa resposta pelo mesmo motivo. Ela apresenta oxigênio entre os gases. Então a gente já desprezou a mistura 1 e a mistura 4. Nos sobra então a mistura 2 pra gente analisar. E na mistura 2 existe o N2, existe o hélio, que é um gás nobre, a gente já falou sobre isso, e existe também o CO2. E aí o CO2 é a grande sacada que você precisa ter. O CO2 é um composto carbônico que tem o carbono no seu máximo estado de oxidação. Ou seja, o CO2 é uma molécula que apresenta o carbono no seu máximo estado de oxidação. Isso significa que essa molécula não pode ser mais oxidada e nem atuar como oxidante. Então, para uma resposta completa na letra A da FUVEST, você só precisa se preocupar em garantir que as misturas que você escolheu são as corretas e escrever isso com calma para a FUVEST. Uma boa escrita seria: as misturas 2 e 3 são adequadas, já que não apresentam gases oxidantes, diferentemente das misturas 1 e 4. Essa resposta está mais do que suficiente. Perceba que na letra A ele só pediu para você identificar quais misturas são mais adequadas, então não precisa de uma justificativa muito rebuscada. Então, respondendo isso com calma e com carinho, vamos agora para a letra B da nossa questão. E a letra B fala assim: desenhe as estruturas de Lewis para o N2 e o O2 e explique, com base nessas estruturas, por que a ligação entre os átomos de N no N2 é mais forte do que a ligação entre os átomos de O no O2. E aí, para resolver o que essa letra B está pedindo, você tem que olhar então para as distribuições eletrônicas do nitrogênio e do oxigênio. Para quê? Para ver que na camada de valência o nitrogênio tem 5 elétrons e que, portanto, para completar o octeto, ele precisa fazer 3 ligações. Por outro lado, o oxigênio, que possui 6 elétrons na camada de valência, só precisa de 2 elétrons para formar o octeto e, portanto, só precisa fazer 2 ligações covalentes. Então, na hora de desenhar a estrutura, você tem que ter bastante cuidado e carinho, desenhar um nitrogênio do lado do outro, distribuir os 5 elétrons da camada de valência, tomando cuidado que ele ainda precisa fazer 3 ligações, e essas 3 ligações precisam necessariamente ser com o outro nitrogênio, já que a molécula é de N2 e o outro nitrogênio é a única coisa que tem lá para se ligar com ele. Portanto, desses 5 elétrons da camada de valência do nitrogênio, eu deixarei 3 dispostos do lado de cá e 2 dispostos do lado de cá. Esses elétrons aqui representam um par eletrônico que eu não vou usar na minha ligação, do mesmo jeito que esse par eletrônico também não será usado, enquanto que estes 3 outros elétrons de cada nitrogênio vão fazer com que eu forme estas ligações aqui. Na hora da questão da FUVEST, você não precisa colocar esse circulado, este pontilhado, simplesmente representar numa distância consideravelmente pequena esses elétrons agrupados dessa maneira para mostrar que vai existir então uma interação e que vão se formar 3 ligações covalentes. Lembra que ele pediu a estrutura de Lewis, então você tem que mostrar estes elétrons, tanto ligantes quanto os não ligantes. Se a gente segue essa mesma ideia com o oxigênio, a gente desenha os oxigênios aqui, os oxigênios precisam fazer 2 ligações e, portanto, cada um desses oxigênios disponibiliza 2 elétrons para as ligações, e como 2 elétrons já foram utilizados e ele possui 6 elétrons na camada de valência, sobram 4, estes 4 vão se portar nessas regiões aqui, e o mesmo vale para o outro oxigênio. Agora a gente consegue perceber que esse oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, mais 2 elétrons compartilhados pelas ligações covalentes, e que, portanto, esse oxigênio forma uma ligação dupla aqui. Perceba que o oxigênio formou a ligação dupla, enquanto o nitrogênio formou a ligação tripla. E é exatamente isso que você tem que usar para argumentar na sua resposta da FUVEST. Essa já é uma primeira parte da resolução, isso aqui já conta ponto para você na resolução, mas você precisa explicar, como a letra B pediu, por que a ligação no nitrogênio acaba sendo mais forte que a ligação no oxigênio. Perceba, uma das justificativas que você pode estar acostumado a dar para uma questão como essa é dizer que a energia de ligação de uma ligação tripla é maior do que a energia de ligação de uma ligação dupla. Você pode responder exatamente isso, ou você pode simplesmente dizer que a ligação tripla é mais forte do que a ligação dupla, e, portanto, um nitrogênio que apresenta a ligação tripla terá uma intensidade de ligação maior do que o oxigênio que apresenta ligação dupla, já que a questão pediu para você justificar com base na estrutura e não existe nenhum dot a dot que te fala quais são as energias de ligação para esses tipos de ligação. Ou seja, se você escreve na sua resposta que a ligação tripla é mais forte do que a ligação dupla, já é mais do que suficiente para justificar o que a FUVEST solicitou. E agora vamos para a letra C dessa questão para a gente concluir essa questão 3 de Química da FUVEST. Uma forma de obter um fluxo de nitrogênio gasoso de grande pureza
natureza é por meio da evaporação do nitrogênio líquido armazenado no interior de um botijão criogênico. Considere que um botijão como esse foi preenchido com 70 litros de nitrogênio líquido, que, quando evaporado, pode ser retirado como nitrogênio gasoso do cilindro. Calcule em litros o volume de nitrogênio gasoso que pode ser coletado a temperatura de 30 graus Celsius e pressão ambiente de 1 atm a partir desse botijão. Considere que todo o líquido pôde ser aproveitado e que não houve perdas. E aí então, para resolver a letra C, a gente tem que roubar lá do note a dot o valor da densidade desse nitrogênio. Ele falou que a densidade vale 0,8 grama por ml. Além disso, as informações de temperatura e pressão que ele deu no enunciado da letra C são para que você perceba que ele também te forneceu o dado de volume molar nessa temperatura e nessa pressão. E isso é 25 litros por mol. Nessa hora você percebe que essa questão envolve um pouco do conceito de gases e envolve também um pouco do conceito de cálculos estequiométricos. E aí você tem que ir com bastante cuidado para não perder nada da interpretação e para não perder a linha de raciocínio aqui. Bom, então qual é o primeiro passo dessa resolução? O primeiro passo é perceber que esses 70 litros de N2, eles estão presentes no recipiente na forma líquida. E isso é muito importante, porque o N2 líquido não pode ser simplesmente transformado pelo volume molar. O volume molar só vale para gases. Então, primeiro ocorre o processo de evaporação, todo esse gás que é evaporado vai ser utilizado aí sim para a gente calcular e encontrar o que a gente precisa. Ou seja, o primeiro passo é então transformar esse nitrogênio líquido em nitrogênio gasoso. Para isso, a gente precisa primeiro utilizar a densidade desse nitrogênio líquido, porque eu quero saber qual é a massa de nitrogênio líquido que eu possuo, porque a partir da massa eu consigo transformar a massa em número de mols, transformando em número de mols, eu consigo entender quanto em mol foi coletado de gás. E aí é só fazer a continha da densidade, né? A densidade do N2, ela vale 0,8, mas se a gente lembrar da fórmula, ela também vale m sobre v, massa sobre volume. Lembra que esse volume tem que estar em ml, porque a densidade foi dada em grama por ml, portanto a massa em grama e o volume em ml. Esse volume em ml é 70 com 3 zeros a mais, portanto 70 mil. De modo que fazendo essa conta, a gente chega no m igual a 56 vezes 10 a terceira gramas. E essa informação é muito útil para a gente continuar a questão. E agora a gente precisa interpretar esse resultado. Olha só, essa massa é a massa total que vai ser convertida em nitrogênio gasoso. Todo esse nitrogênio líquido vai virar nitrogênio gasoso. Então eu vou ter com certeza 56 mil gramas de nitrogênio gasoso. E esse nitrogênio gasoso é que nos importa. Agora, sabendo qual é a massa total de nitrogênio gasoso que eu tenho, eu consigo finalmente fazer uma comparação com o volume ocupado por um gás numa dada temperatura. Como assim, Taif? Tô falando do volume molar. Olha o segundo passo aqui da nossa resolução. O que a gente sabe de volume molar? O volume é o volume de 1 mol de qualquer gás que seja. Ou seja, para cada 1 mol de gás, nós teremos um equivalente em gramas que é a nossa massa molar. Então, para cada 1 mol de nitrogênio, como é o nosso caso, nós teremos então 28 gramas de N2, né? A massa molar é exatamente o equivalente a 1 mol de quantidade de matéria, e o volume molar nos diz que isso equivale também a um volume de 25 litros ocupado por esse gás. Ou seja, essa relação tripla sempre pode ser feita nesse nosso caso, já que já estamos falando de um gás, do gás nitrogênio. Só que na grande realidade a questão está procurando qual é o volume V em litros quando a gente utilizar este total de gás que vai ser evaporado, ou seja, 56 vezes 10 a terceira gramas. Aí ficou tranquilo. A FUVEST, sempre muito caridosa, deu uns números bem tranquilos pra gente fazer conta. Se a gente simplifica 28 e 56, sobram 2 do lado de cá. 2 vezes 25 costuma dar 50, vezes o 10 a terceira que sobrou. Portanto, o volume V é 50 vezes 10 a terceira, ou 5 vezes 10 a quarta litros. E é assim que a gente resolve a letra C dessa questão da FUVEST. Uma questão muito boa da FUVEST que envolvia conceitos dos mais diversos, estrutura de Lewis, cálculo estequiométrico, gases, análise e interpretação do texto da questão, uma questão muito completa da FUVEST. Eu espero que você tenha gostado bastante. Conta pra gente o que você pensou e como que você fez a sua resolução, nós queremos saber. Não esquece de se inscrever no nosso canal, essa é a sua última chance. Eu fico por aqui, tchau!